Bom, a internet já começa piscando aqui. Espero que ela fique boa. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos fazer Evangelho de João, capítulo 3, duas partes. Essa é a primeira. Esse evangelho é lindo, maravilhoso. Todos os evangelhos é lindo, maravilhoso. Esse evangelho de João, ele coloca ali a divindade de Cristo assim de uma forma tremenda. Então vamos lá. Começar a leitura. Para a honra e glória do Pai Eterno, que o Senhor nos abençoe nessa leitura, amém. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe é um governante importante, alguém que fazia parte do sinédrio, da justiça de Israel, de Jerusalém, que naquela época era Jerusalém, né? E o Nicodemos, uns dizem também que ele era mestre, um rabino. Ele era uma pessoa muito estudada. Para fazer parte dos 70 sábios de Israel, tinha que ser alguém muito estudado, muito aprovado ali, que andava corretamente nas leis que eram aplicadas da religião judaica, ok? E aí esse Nicodemos, um desses 70 sábios, que fala que era príncipe dos judeus, ou também tem tradução colocar mestre ou rabino, ok? Mestre e rabino é a mesma coisa. Mestre e rabino é a mesma coisa. Na nossa língua portuguesa, porque para a pessoa ser rabino, ela tem que ser mestra. Se ela não for mestra, tem um monte de rabino com título de internet aí pelo YouTube, mas isso aí não é rabino de verdade, não. Ok? E um monte de cristão evangélico seguir neles. Nem rabino de verdade eles são. Ok? Porque para ser um sábio ali dos 70, gente, não era qualquer um, não. Então esse aqui, ó, ele tem nome de príncipe. O nome de príncipe não é dado para qualquer pessoa. Ok? Para receber o nome de príncipe, gente, para receber o nome de príncipe é coisa séria, gente. Mas vamos lá. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, esse R aqui é de italiano, gente. Deixa eu falar português mesmo. É porque já fica na cabeça. Toda vez que eu vejo um R aqui na Itália, eu sei que eu tenho que falar o Rá. Nem posso estar no meio da palavra, não pode ser dois. Não, tem que falar o Rá de qualquer jeito. Vamos lá. Mas vamos lá. Só expliquei aqui porque que às vezes eu falo R assim, ok? Bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, de Adonai, de Hashem, ok? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Adonai, de Hashem, Deus, não for com ele. Então, ele era realmente um homem sábio. Ele reconheceu que Jesus veio da parte de Adonai, de Hashem. Ok? Vamos lá. Vamos ver a resposta de Jesus. Porque se Jesus, não importa se a pessoa é um milionário, se a pessoa é... Eu até acredito que quem deu aquela casa para eles fazer a ceia, no meu pensamento de Helena, pode ter sido Nicodemos. Porque ele era um homem rico, ok? Tanto que os discípulos ficam naquela casa depois. Mas vamos lá. Vamos continuar. Para honra e glória em nome de Jesus. Ok? Vamos ver o que o Senhor Jesus respondeu. Nicodemos já reconheceu que ele veio da parte de Hashem. Vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, porque tem que falar a verdade duas vezes para comprovar, viu? Para ser verdade tem que falar duas vezes. A maioria das Bíblias já tirou isso. Mas o correto é esse, na verdade. Te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus. Como assim? Como assim? Mas Nicodemo achou que ele já era o reino de Deus ali, né? Ali tinha um rei.
um rei meia boca, mas tinha, né? Por que ele era meia boca? Porque aquele rei da época de Cristo, que era o Herodes, que era filho de outro Herodes, e aquele outro que era Herodes, quando Jesus nasceu, mandou matar todas as crianças judias. Isso aí também eu não vejo o pessoal falando. Você já ouviu alguém falar que Herodes matou crianças, todas as crianças judias quando Cristo nasceu? Você já ouviu falar isso? Você já viu algum judeu pregar isso? Já viu? Por que não? Gente, isso é pra vocês pensar. Por que não fala sobre as crianças que Herodes matou, as crianças judias? Que Herodes mandou matar tudo quando Cristo nasceu. Por que eles não fazem uma festa em comemoração a essas crianças? Por que eles não colocou lá no museu essas crianças? Por que será, gente? É só para vocês pensarem. Mas vamos continuar. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos fez uma pergunta que todos nós fazemos, pelo que ele entendeu. Nós também não entendemos direito o que o Senhor Jesus fala. A gente também vai fazer pergunta conforme a gente entendeu, e nós entendemos errado. Então, quem fala mal de Nicodemos está pior que Nicodemos. Porque Nicodemos foi sincero. Como é que vai nascer de novo, Senhor? Messias. Que ele acreditava que Jesus veio da parte de Adonai, de Hashem. Okay? Jesus respondeu, na verdade, de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele falou ver o reino de Deus. E agora ele falou entrar. Agora já entra. Primeiro era só ver. Você viu ali? Que o versículo 2 é ver. Versículo 4 é versículo 5. Versículo 5 é entrar. Entrar. Tem que nascer da água e do Espírito. Não pode entrar no reino de Deus. E aí tem uma grande discussão sobre isso daqui. O que é nascer da água do Espírito? Tem uma grande discussão, gente. Mas o Espírito é do Espírito de Deus. Que é o Espírito que Cristo deu àqueles que crêem nele. E a água, nós acreditamos que é o batismo, porque o Senhor Jesus falou que era para ser batizado. E tem falso profeta aí pregando que não precisa ser batizado. Falso profeta pregando que não precisa ser batizado. Um dia eu vi uma pessoa lá falando isso na internet, um tal de Mó, não vou terminar. Aí eu escrevi assim lá no chat, como as pessoas gostam de seguir falso profeta. Coloquei lá. Não sei se vocês entenderam, não sei se apagaram meu comentário, porque o homem está dizendo que não precisa ser batizado, quer saber mais que Jesus. Cuidado, gente, com esses aí que vêm falando hebraico, machinho, Yahshua, mas nega o evangelho. Ok? Então, nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É como assim, ó, Nicodemos, você já nasceu da carne, você já nasceu da sua mãe. Você não vai precisar voltar na barriga dela e nascer de novo. Eu não estou falando disso, Nicodemos, não estou falando de nascer da carne da sua mãe. Estou falando de nascer do Espírito. Aleluia! Não te maravilhes de ter dito isto. É necessário vos nascer de novo. E pronto, e acabou. É necessário nascer de novo. Quem diz que é crente, protestante, evangélico, messiânico, nazareno, não importa o nome que dá. Se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus, gente. Não vai, tem que pregar a verdade. Tem muita gente por aí pregando mentira. Deus seja louvado, ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos nascer de novo. Aquilo que a gente ainda falta terminar de nascer, que a gente nasça de novo. No Espírito de Deus, Pai. O vento sopra onde quer que eu... O vento sopra onde quer e ouve a sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Então, você sabe de onde que o vento vem? Ah, eu sei que ele está vindo dali. Mas e depois dali? De onde ele vem? Ah, depois dali eu não sei. Pois é. Que nasce do Espírito também. Não dá para explicar. Tem que nascer e pronto. Só quem nasceu, tem comunhão com Deus, sabe que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhes: como pode ser isso? E ele continua querendo saber, porque as respostas que o Senhor Jesus estava dando não estavam esclarecendo a mente dele. O vento, o que tem a ver o vento com nascer de novo? Pois é, o que tem a ver o vento com nascer de novo? Mas vamos lá. E aí Nicodemo fala: mas como pode ser isso? Não estou entendendo nada. O que tem a ver com o vento? Aqui eu estou pondo algumas palavras que eu estou comentando, mas raciocínio. Vamos lá. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre. Mestre. Que? Mestre, rabino. Maestro, igual fala aqui na Itália, maestro. De Israel. De Jerusalém. Em Jerusalém. Aqui tinha que ter colocado em Jerusalém. É porque como tem o Estado de Israel hoje em dia, então ele já coloca assim, Israel. Ok? Mas aqui tinha que ser: tu és mestre em Jerusalém e não sabe isto. Gente, aquilo que eu for entendendo eu vou falando. E essa é a melhor tradução que tem, viu? Mas algumas palavras eles modernizaram para os dias de hoje. Por exemplo, na época de Cristo não tinha essa palavra Itália. E tem Bíblia que já colocou a palavra Itália, mas não era, estou falando de Roma. Okay? Itália foi unificada em 1861. Mas vamos lá. A juntar todas essas cidades que existem no país chamado Itália hoje e colocou a nação Itália. Mas antes não, era tudo separado, com governo separado. Não tinha nada de união, não tinha nada. Cada um tinha o nome da sua cidade. Roma tinha o nome de Roma. Veneza tinha o nome de Veneza. Turim tinha o nome de Turim, que eu acho muito esquisito esse nome Turim, que a gente fala Torino aqui. Mas vamos lá. Ok? Então quando fala mestre de Israel, é mestre em Jerusalém. Vamos lá. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Como assim? Na verdade, o Senhor Jesus sempre usando duas vezes a palavra verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceito nós. Como assim nós? Jesus, nós? Mas é você sozinho que está falando. Um detalhe para prestar atenção, que eu não vejo ninguém falar isso. Nós. Quem é nós? Quem é nós, Jesus? Era ele e o Pai. O Espírito do Pai estava nele. Era ele e o Pai. Nós. Quem é ele e o Pai? E as pessoas querem tirar a pessoa de Jesus do Novo Testamento. Tem o Pai e tem o Filho. Está aqui. Não vai dar ensinamento errado, não. Que Deus vai fazer parar. Se você descrê em Jesus de Nazaré, não pode ser Yeshua, Mashiach, mas você quer tirar a palavra nós da Bíblia, você está falsificando a Bíblia. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos. Sabia que a Bíblia é de nós, a Bíblia é de sabemos. A Bíblia não é eu. Às vezes o Senhor Jesus falava, eu sou. Ele pode falar isso, eu sou. Mas quando ele estava falando eu sou, o Pai estava falando nele, eu sou. Aqui ele fala nós. A igreja, um crente sozinho, isolado no mundo, não pode dizer eu sou a igreja, eu sou a igreja. Não, você faz parte, um belisquinho lá da igreja. Então nós somos a igreja, nós que cremos em Jesus somos a igreja, nós, tem que ter o nós. Quem tira o nós está desgarrado, está com munição fora da fogueira que vai apagar. Obrigado, Jesus, pela sua palavra, aleluia. Ok? Nós dizemos o que sabemos. Jesus estava falando. Por que ele falou nós?
Era dos discípulos, era dos anjos? Não, gente, era ele e o Pai. E testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Vocês não estão aceitando o meu testemunho, meu e do Pai. Olha aqui, gente. Nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Porque o Senhor Jesus podia falar que eu, mas ele falou nós. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como querereis se vos falar das celestiais? As pessoas não estão conseguindo entender nem das coisas que é usado os exemplos aqui da terra. Gente, esses exemplos das coisas na terra que é usado na Bíblia é só para a gente ter uma ideia. No céu é diferente. O céu é perfeito, aqui é imperfeito. Não se ilude com essa terra, não. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu. O Filho do Homem. Ou podia colocar aqui também o Filho de Deus, não tem problema, ok? Que está no céu. Ok? Ele era filho do homem na terra, mas ele era filho de Deus no céu. Jesus é filho do homem e é filho de Deus. Mas quando criou o homem já existia. Por quê? Nós já fomos criados à imagem de Deus. Ih, irmã, agora você complicou tudo na minha cabeça. Vamos seguir em frente na glória de Deus Pai. Ora, ninguém subiu ao céu senão que do céu desceu, ou que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Que está no céu. Como assim? Está no céu ou está na terra? Ele está na terra e está no céu, gente. Eita, mas essa conversa de Jesus, é porque é conversa de doutores. Essa conversa de Jesus está difícil de entender. Peraí, senhor, o senhor é filho do homem ou é filho de Deus? O senhor está no céu ou o senhor está na terra? Aqui falou que é o filho do homem que está no céu. Mas o senhor está aqui agora, mas o senhor está no céu. Gente, é conversa de doutores. Vamos lá. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. O quê? Serpente no deserto? Que tem a ver, Senhor? Eita, mas é uma coisa que eu não estou entendendo aqui. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado. É, o filho do homem foi levantado. Que? Na cruz. Leia lá a história, depois você sabe por que Moisés levantou a serpente. Vamos continuar a leitura. Está lá nos livros que Moisés escreveu. Pesquisa na internet assim, Moisés levantou a serpente, que vai te dar o texto, leia tudo. Não lê só o versículo não, leia tudo. Vamos lá. Aqui, vamos continuar. Versículo 15 agora, de Evangelho de João, capítulo 3. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo aqui e esse outro aqui que eu vou ler aqui embaixo, gente. Aliás, esses três versículos comprovam a sua salvação em Cristo. Se tivesse só o livro de João nos evangelhos, gente, aliás, tem alguns capítulos que tivesse só um, você já não teria mais desculpa. Olha aqui, ó. Nossa, tem 3 versículos aqui tremendo. 3? Não, gente, tem 4. Meu Deus, que coisa mais tremenda. João 3, você tem que pregar para o pecador. João 3, vai lá para o versículo 15, 16, 17, 18. Gente, isso aqui é tremendo. É para quem prega o evangelho, para quem prega a salvação. Deus, Moisés levantou a serpente no deserto, e assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que o Filho do Homem tinha que ser levantado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Toma versículo. Toma a palavra, Nicodemo. E toma a palavra, Nicodemo. E toma a palavra, Nicodemo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus.
Ok, Nicodemo, você crê? Então você não é condenado. Aqueles outros lá, seus colegas não crê, já estão condenados, Nicodemo. Já estão, Nicodemo. Olha aí, Júnior, vê o versículo 18. Não fica só no versículo só não, não faz isso. Não faz esse erro que todas as igrejas cometem. Não fica no versículo só não. Começa falando, começa assim, o 16, porque Deus amou o mundo, tal maneira, Deus seu filho de todo aquele que nele crê não precisa. Mas aqui embaixo já fala, quem crê nele não é condenado. Quem crer nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. O único filho da essência de Deus é Jesus. Ah, mas eu sou filho de Deus, são filhos. Gente, é filho por fé. Creia. Da essência de Deus é Jesus. O único filho. Unigênito de Deus. Ok? Quem não crê nele já está condenado. Vamos lá. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eu tenho que parar por aqui, ok? E aí a gente continua depois. Por que os crentes amam o pecado? Por que os crentes dizem que creem em Jesus, mas seguem o diabo? Quando é que o crente segue o diabo, irmã? Você está julgando. Quando o crente comete as obras do diabo. É só você ver que o Senhor Jesus falou que o diabo é o pai da mentira. Ok? Que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então, se o crente diz que crê em Jesus, mas está fazendo isso, ele está seguindo o outro. Ele está seguindo as trevas. E por que ele gosta das trevas? Porque ele está no pecado. Mas ele diz que é cristão. Ô Jesus, tem compaixão de nós. Meu Deus do céu. Tem compaixão. Abençoe. Abençoe quem vai ver essa live. Passem para frente. Que o nome de Cristo seja glorificado. Hoje e sempre. Amém. Se inscreva lá. Bíblia Católica. Meu novo canal. Eclésia Católica de Cristo. Ok? Os vídeos vai para lá, porque depois da página vai apagar depois de um mês. Então todos os meus vídeos agora estão indo lá para o Eclésia Católica de Cristo. Pai, shalom, até a próxima.